programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolher com carinho cada um de vocês que reza conosco, participa conosco desse programa. Você que está nos ouvindo através da Rádio Arca da Aliança 93.5, ou através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Também através da Rádio São José de Mafra 96.9. Também através das web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul, web rádio também Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Nosso programa de hoje é um programa mais reflexivo e quero também saudar aqueles que ajudam a fazer esse nosso programa. Seja bem-vindo, Jefferson, seja bem-vinda, Júlia. Olá, Padre Gélio, olá, Júlia, olá você, nosso ouvinte, nesse dia especial aqui, todo sábado, mas hoje especialmente é o dia de finados, é o dia de relembrarmos os nossos entes queridos, né, que agora estão junto ao Pai, então teremos um programa especial. Júlia. Olá a todos os nossos ouvintes, olá Padre, olá Jefferson, assim como meus companheiros aqui de programa já falaram, um programa um pouquinho diferente, seguindo uma temática um pouquinho diferente. Vamos ter um convidado especial no nosso programa hoje. E como a gente sempre escuta, né, nessa data de Dia de Finados, este é um dia não só para tristeza, né, mas é um dia de oração. Então, que a gente possa fazer do nosso programa Vida Pastoral um momento de verdadeira oração. Então, aproveito e convido a você que está nos escutando para, se não acompanhou as outras edições do programa Vida Pastoral, está disponível no nosso canal do YouTube, Diocese de Joinville, ou também pelo Spotify. É só pesquisar por programa Vida Pastoral ou Diocese de Joinville. Lembrando que já estamos na edição de número 426 e depois essa edição também vai para as nossas redes sociais, né, em formato de podcast, além de todas as rádios que o padre já mencionou. Estamos no mês de novembro e, aliás, no dia 1º de novembro celebramos Dia de Todos os Santos. Contudo, no Brasil, essa data é transferida sempre para o domingo, porque ela é uma grande solenidade. Então, celebramos todos os santos e santas. Nosso louvor e ação de graça se juntam aos apóstolos, mártires, profetas e de todos os homens e mulheres que na fidelidade evangélica deram testemunho de vida e de amor a Jesus Cristo. Deus é santo e sua santidade é compartilhada conosco, seus filhos e filhas que estamos na caminhada da vida rumo ao céu. Diferente, então, dos outros programas de vida pastoral no qual nós refletimos o Evangelho de domingo, hoje nós estaremos fazendo uma reflexão e convidamos o Padre Jorginho para, então, nos dirigir algumas palavras sobre a comemoração de todos os fiéis defuntos. Por isso, além da reflexão, nós também teremos mais músicas que nos levam a refletir, então, sobre a vida de todos os fiéis defuntos. Seja bem-vindo, Padre Jorginho, no meio de nós. O senhor que é uma pessoa tão conhecida na nossa diocese e tão importante também na nossa diocese. Seja bem-vindo nesse programa Vida Pastoral. Quero saudar a todos e todas, saudar você, Jefferson, a Júlia, né? Saudar também o Padre Gélio e todos os que estão nos acompanhando pelas várias emissoras onde esse programa vai ser passado com a graça de Deus. Então, para a gente dar continuidade ao nosso programa e o Padre Jorginho falar um pouquinho para a gente, rezar um pouco conosco sobre o Evangelho de hoje, se você que está acompanhando também quiser acompanhar o Evangelho de hoje, então pode pegar a sua Bíblia e acompanhar no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 37 a 40. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, com alegria que estamos hoje aqui, quero saudar mais uma vez o Padre Gélio, nosso coordenador de pastoral, e hoje celebrando o Dia dos Fiéis Defuntos. Hoje, para nós católicos cristãos, a gente se reúne para fazer memória dos entes queridos. Pessoas que passaram pela nossa vida, pela nossa existência, e que deixaram lembranças marcadas em nossa vida. Não é um dia para a gente ficar chorando os mortos, mas sim recordando, até podemos dizer, fazendo uma memória daqueles que partiram e estão na eternidade. É essa esperança que nos conforta, a certeza da ressurreição. Eu o ressuscitarei no último dia. E essa missão nos anima neste mundo, procurando sermos cada dia melhores. Porque ninguém de nós sabíamos que íamos nascer, mas vamos ter certeza de que vamos morrer. Celebrar o Dia dos Mortos é uma ótima ocasião para refletir sobre a vida, né? A nossa vida, ou melhor, sobre a brevidade da vida. A vida é muito breve neste mundo, então vamos estar bem atentos. Nossa passagem por este mundo é muito curta comparada à eternidade. E lá vamos viver para sempre, se formos merecedores do céu, junto de Deus na eternidade. Então, sendo assim, resta-nos aproveitar cada instante, cada momento da nossa vida para viver da melhor maneira possível, principalmente fazendo bem, para que quando chegarmos junto do Pai, estejamos realmente preparados. E que todos vivam bem não é apenas alguns, todos. Deus quer a vida e vida em plenitude para todos. Somente cumpriremos esta missão de viver bem se a gente se comprometer com a vida. É o dia da vida, no fundo, porque é a ressurreição que nós estamos celebrando de nossos entes queridos que partiram desta vida para outra. Quem já partiu deste mundo já cumpriu a sua missão, mas nós que ainda estamos aqui, temos ainda algo a fazer, e com certeza muito, para sermos merecedores do reino de Deus. Cabe perguntar, o que eu fiz para o mundo ser melhor? Dia de finados, dia dos fiéis defuntos. O que ainda posso fazer? O que eu tenho feito para que a vida de meu semelhante seja plena? Tenho amado a todos? Tenho vivido com alegria? Ou ainda falta muitas coisas para nós? Queridos irmãos e irmãs, a única certeza que temos neste mundo é esta: um dia morreremos. Eu, você, todos nós vamos partir. A morte é tão certa como o ar que respiramos, mas às vezes vivemos como se fôssemos eternos neste mundo. Não estamos nem aí para a eternidade. A gente vive de qualquer jeito, hoje parece que tudo é permitido, tudo pode e assim por diante. A eternidade é uma outra dimensão. Aqui apenas nos preparamos para a eternidade de Deus. Aqui é um processo de vida e queremos viver isto bem na eternidade. Por falar em eternidade, todos trazemos dentro de nós o desejo da eternidade. Por isso a gente vai na igreja, a gente reza, a gente faz o bem, porque a gente tem essa esperança da eternidade.
No evangelho que foi escolhido, eu vou fazer esse evangelho na missa no cemitério, sábado, escolhido para o dia de hoje, encontramos alentos nas palavras de Jesus que diz: todos, não é meia dúzia, não é alguns, todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Olha o acolhimento de Jesus para cada um de nós. Eu dizia hoje na missa que eu celebrei no mosteiro, dizia assim: a vida, a eternidade, a salvação, Jesus nos garantiu. Agora é uma conquista nossa. Nós temos que conquistar. Temos fé e confiança em Deus. Acolhemos de coração a sua palavra enquanto estamos vivendo neste mundo. Foi para isso que Jesus veio e habitou entre nós, para nos redimir e nos dar o caminho da salvação. Principalmente para nós que somos pecadores, podermos nos aproximar de Deus. Jesus é a nossa esperança, a esperança da eternidade. Deus não quer que ninguém se desvie do seu caminho, mas que todos tenham vida e a tenham em plenitude, e principalmente a salvação eterna. Assim sendo, vivamos na alegria, na esperança desse amor de Deus por nós. Quando chegar também a nossa hora, e ela vai chegar, temos que estar preparados, estaremos prontos para nos encontrar com Ele e viver eternamente ao seu lado, como nossos entes queridos que já estão na eternidade. Vamos ao cemitério para rezar. Com certeza os mortos não precisam mais de nossas orações, mas nós precisamos. E eles revertem essas orações para nós, porque no creio nós rezamos que nossos entes queridos fazem parte da comunhão dos santos e da ressurreição. Quando assim vivemos como filhos e filhas de Deus, não temeremos mais a morte, mas veremos como viu São Francisco de Assis, e dizia: como uma irmã que nos toma pela mão e nos conduz ao Pai. Era assim que São Francisco via a vida. Ou então, como canta o salmo de hoje: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Ele é o Salvador. Ele nos fará habitar no seu santuário para sempre, e assim vamos saborear eternamente a vida eterna. Cremos na ressurreição, cremos na eternidade, um dia de esperança. Estejamos preparados para que quando o Senhor chegar para nós, nos encontre vigilantes. E tomara que essa chegada demore muito, né? Porque é tão bom viver neste mundo, né? Viver nessa terra aqui fazendo bem, ajudando as pessoas, mas vai chegar uma hora que nós vamos para o encontro com Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vá ao cemitério, faça sua visita aos túmulos dos entes queridos, ou a gavetas, onde estão hoje, né, tem a cremação também, né, gavetas com cinzas, enfim, vamos rezar por aqueles que nos precederam neste mundo, nos mostraram o caminho de Deus. Que esse dia de finados seja um dia muito abençoado, como também na liturgia deste próximo domingo, vamos celebrar o dia de todos os santos e santas de Deus. E todos nós somos chamados à santidade. Sede santo como vosso Pai celeste é santo. Eu o ressuscitarei no último dia. Então esse último dia é a nossa chegada junto de Deus na eternidade. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado a vocês, o Jefferson, a Júlia, que estão aqui conosco, o Padre Gélio, né? A gente agradece de coração essa oportunidade de um dia tão importante poder levar uma simples e humilde mensagem aos nossos rádios ouvintes de várias regiões da Diocese de Joinville. E a melhor paróquia de Joinville
da diocese é Nossa Senhora de Fátima do Itaú. Porque eu trabalho lá, né? Claro. Tá a casa da gente. Padre vai dar briga. A paróquia da gente não for a melhor, né? Então nós estamos lascados, E né? a segunda Vamos- de Fátima, Eu já sou pároco, né? Já Fui foi- na Rua 15. Foi na Rua 15. Já foi meu agora- pároco um dia, né? Então, isso mesmo, agora a gente tá teve que bom? prestar um pouquinho. Mas que nem diz Dom Francisco, a melhor diocese do mundo é a nossa. Pois então, estamos tudo certo, Então viu? tá tudo Então bem. não vai dar briga não, tá? Padre, mas eu queria aproveitar e fazer uma última perguntinha pro senhor. O senhor comentou, né, que as pessoas podem ir neste dia aos cemitérios pra rezar, mas também onde tem as gavetas, com as cinzas, enfim. Qual que é a posição da igreja sobre a cremação? A igreja sempre, desde o início, aceitou a cremação, né? Pode cremar, só que a igreja orienta assim, não guarde as cinzas em casa, não jogue no mar, não jogue no mato e assim por diante, né? O que deveria ter, assim, por exemplo, a capela aqui na catedral já está tendo gavetas, acho que lá no Jardim Iririú, eu sei que parece que tem, são gavetas, o chamado columbário, onde pode guardar as cinzas, né? Isso já as paróquias vão ter que logo começar a pensar e ter um espaço assim, né? Por exemplo, ali na região de Navegantes ali, tem as irmãs, tem um mosteiro de irmãs ali, e um dia chegou uma pessoa desesperada com as cinzas lá, de um fiel defunto, e a irmã aceitou e abriram um columbário hoje, né, tá cheio, estão aumentando o espaço, porque tem que ficar, como o corpo é levado para o cemitério, assim deveria ser levado também Ai, para um Deus. local, no cemitério também, junto de túmulos de ente querido que já morreram, também pode ser depositada em cima, Então não se mas deve jamais guardar em jogada. casa. Não guardar em casa, nem jogar e assim por diante, né? Tem uma historinha que diz assim que um dia a mulher chegou e disse, cadê o meu marido? Daí a empregada estava limpando a casa, o teu marido já morreu faz tempo? Não, ele estava aqui numa caixinha. Essa cinza aí eu joguei no lixo. Eu não sabia o que era, né? Então Meu temos que Deus. cuidar, né? Porque isso é uma historinha apenas, né? Então cuidar porque é uma questão de respeito e a nossa cultura é sepultar e hoje também cremar. Muito obrigada, padre. Acho que essa era uma dúvida de muitas pessoas, né? Já que a gente tá falando nesse assunto, nada mais justo do que a gente tirar essa dúvida, de dúvida, tantas ouvintes. Tá bom. Muito obrigada, padre. Obrigado a vocês também. Fiquem com Deus. Agradecer imensamente, Padre Jorginho, pela sua presença, pelas suas palavras que sempre nos motivam e nos inspiram também a procurar cada vez caminhar conforme a vontade de Deus, seguindo também os seus passos e assim com certeza nós nesse dia dos finados recordamos todos os fiéis defuntos, mas também recordamos que um dia todos nós também iremos chegar a essa morte terrena, mas queremos todos nós também o céu, a vida eterna. Se a dor algum dia, Senhor, me visitar, se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer, se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir, pra saber carregar minha cruz, olharei pra Jesus. Se a dor algum dia, Senhor, me visitar, se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer, se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir, pra saber carregar minha cruz, olharei pra Jesus. Sabiais ainda são sabiais, mesmo quando não cantam. Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são. Quando alguém apodou, a roseira chorou, mas depois se vingou, deu mais rosas do que nunca. Ninguém nasceu pra sofrer,
sofrer, mas a dor nos faz crescer. Sabiás ainda são sabiás, mesmo quando não cantam. Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são. Quando alguém apodou, a roseira chorou, mas depois se vingou. Deu mais rosas do que nunca. Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer. Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer. Notícias da Diocese. Neste dia de finados, já aconteceram algumas missas em cemitérios da nossa diocese. E agora vamos falar aqui as que ainda vão acontecer, né? Neste sábado, às 10 horas da manhã, acontece a missa no cemitério Nossa Senhora de Fátima, do bairro João Costa. Também às 10 horas da manhã, acontece missa no cemitério municipal de Joinville. No mesmo cemitério, no cemitério municipal de Joinville, às 2 horas da tarde, será a celebração presidida por Dom Francisco Carlos Bá, o bispo da nossa diocese. No cemitério Jardim das Flores, também acontece às 10 horas da manhã. E no crematório Ângelos, na Avenida Santos Dumont, será às 3 horas da tarde. Já em Jaraguá do Sul, acontece missa no cemitério Vila Lense, às 4 horas da tarde. E em São Bento do Sul, a celebração já aconteceu na parte da manhã. A gente continua o nosso programa aqui com uma notícia que tem a ver com o mundo vocacional, ao chamado de Deus, porque o Serviço de Animação Vocacional está preparando uma nova edição da Noite Cultural do SAVE. Vai ter apresentação de dança, música, peça de teatro, com seminaristas da filosofia e da teologia e membros da comunidade Arca da Aliança e também outras expressões vocacionais. Vai ser no próximo final de semana, dia 8, na missão Seminário Arca da Aliança, na rua Florianópolis, em Joinville, a partir das 7h30 da noite. No final do evento vai ter um coquetel e vai ter uma contribuição espontânea, então você pode saber como contribuir diretamente no site da Diocese de Joinville com a informação sobre essa notícia do SAVE, da Noite Cultural do SAVE. Na semana que vem, dia 9 de novembro, sábado, das 14 às 18 horas, o Lar do Idoso Betânia promove o Café Beata Clélia Merloni, um evento solidário em prol da instituição. Os participantes poderão desfrutar de uma tarde de confraternização, com um delicioso café, sorteio de brindes e um animado show de prêmios. O convite custa R$ 30 e inclui 2 cartelas para o show de prêmios, uma porção de bolo e também o café. Os ingressos podem ser adquiridos no próprio Lar do Idoso Betânia, na Cúria Diocesana de Joinville e também na Secretaria do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Iremos agora ouvir uma canção, então, reflexiva e logo em seguida iremos ouvir, então, os aniversariantes da semana, do dia 2 a 8 de novembro. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que
descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
isso nada em minha vida faltará. Programa Vida Pastoral. Aniversariantes da semana. Começando a lista de aniversariantes dessa semana, neste próximo dia 6 de novembro, celebramos o aniversário de nascimento do Monsenhor Bertino, ele que é vigário da Catedral São Francisco Xavier. Também no dia 6 faz mais um ano de vida o diácono Jefferson, da comunidade de restauração ali do bairro Vila Nova. No dia 7 de novembro faz mais um ano de nascimento o padre Eliton. Ele é da paróquia São José Operário e também é super envolvido com os grupos bíblicos de reflexão da nossa diocese. E também no dia 7 de novembro, encerrando a lista de aniversariantes da semana, faz mais um ano de vida o diácono Olamir. Parabenizando todos os diáconos e padres que celebram o dom da vida, mas também a você que está nos ouvindo e celebra seu aniversário de vida ou seu aniversário também de matrimônio. Que Deus abençoe a você, sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. Nos santos da semana, hoje dia 2, não há uma comemoração oficial a um santo do dia 2, porque toda a igreja comemora o dia dos fiéis defuntos, então, recordação das almas. Mas eu vou trazer informações para você aqui referente a esse dia. Então, em vez de propor a veneração a um santo, a igreja nos convida a comemorar pelo sufrágio as almas dos fiéis já falecidos. Em comemoração de todos os fiéis defuntos, foi instituída, então, nesse dia, para fim de recorrer por boas obras gerais, os que não se beneficiam das preces especificamente dedicadas a ele. Deve-se, então, a uma iniciativa tomada por monges beneditinos por volta lá do ano 1000. A origem da data é o seguinte: o abade São Odilo, superior do mosteiro de Clude, na França, deu a ordem para que todos os conventos filiados a esta ordem, portanto, se celebrasse um ofício pelos defuntos na tarde do dia 1º de novembro. Essa comemoração foi adotada pela autoridade da igreja, de tal modo que aos poucos se tornou universal e dedicada, então, no dia 2, nesse caso, 2 de novembro, à memória dos irmãos já falecidos. No dia 3 de novembro, celebramos o dia de São Martinho de Lima. Ele é um santo latino-americano, pois São Martinho nasceu no Peru em 1579, filho de um conquistador espanhol com uma mulata panamenha. Martinho sofreu humilhações por causa da sua pele escura. Aconteceu que São Martinho não foi reconhecido portador de sangue nobre, e nem precisava, porque, educado de forma cristã pela mãe, descobriu com a vida que o aspecto mais sublime da dignidade humana está na vocação do homem à comunhão com Deus. São Martinho teve diversas profissões como barbeiro, dentista, ajudante de médico, tudo isso antes de se tornar irmão da ordem dominicana. Ao entrar no convento, as suas funções eram as mais humildes, principalmente na limpeza e na zeladoria. Algumas imagens, São Martinho aparece segurando inclusive uma vassoura. Com o passar do tempo, os seus superiores perceberam o que o representava aquela alma para a ordem e acolhendo-o como membro efetivo no dia 2 de junho de 1603. Durante uma peste epidêmica, curou os que recorreram a ele. Dedicava sua vida literalmente aos pobres, mendigo por amor aos mendigos. Com as esmolas que conseguia, fundou um hospital para os meninos abandonados e jejuava para dar de comer aos pobres. Jejuava todo ano, quase não comendo senão restos de pão, mas discretamente a tal ponto que ninguém reparava. No dia 4 celebramos São Carlos Borromeu. Nascido em 1538, desde a infância, ele demonstrou um talento notável e uma forte vocação religiosa, criando altares e imitando as cerimônias da igreja. Tornou-se sacerdote em 1562 e dedicou sua vida à reorganização da igreja, promovendo a conclusão do Concílio de Trento.
Carlos era generoso, destinando grande parte da sua receita aos pobres, e durante crises de fome e epidemias, distribuía tudo o que possuía e até pedia esmola para ajudar os necessitados. Mesmo enfrentando perseguições, manteve-se firme e compassivo, cuidando dos doentes abandonados. Faleceu em 3 de novembro de 1584 e foi canonizado em 1610, com sua festa celebrada no dia 4 de novembro, reconhecido como exemplo de dedicação cristã e serviço ao próximo. São Carlos Borromeu nasceu na cidade de Arona, na Itália. E no dia 5 de novembro é dia de lembrar de 2 santos marcantes, hein? São Zacarias e Santa Isabel. São os pais de João Batista, profeta, que batizou Jesus Cristo, e pelo próprio relato bíblico, ele tinha laços de parentesco com a Sagrada Família de Nazaré. No Evangelho de São Lucas tem o trecho que diz o seguinte: havia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Ábias, e a sua mulher pertencia à descendência de Abrão, que se chamava Isabel. O Evangelho também conta que São Zacarias e Santa Isabel eram anciãos e não tinham filhos, o que acabava sendo vergonhoso e quase um castigo divino para a sociedade da época. Sendo assim, recorreram à força da oração, por isso conseguiram a graça que superou as expectativas. Então, Zacarias e Isabel tiveram, portanto, João Batista. Anunciado pelo anjo Gabriel e assistido por Nossa Senhora, nasceu então João Batista, um menino com um papel singular na história da salvação da humanidade. Depois do salmo profético de São Zacarias, onde ele, repleto do Espírito Santo, profetizou a missão do filho, perdemos o contato com a vida do casal, que sem dúvida permaneceram fiéis ao Senhor até o fim de suas vidas. Assim, a Igreja, tanto no Oriente quanto do Ocidente, reconhece um exemplo deste casal para todos os casais. Então, dia 5 de novembro, dia de São Zacarias e Santa Isabel. E neste dia 6 de novembro, celebramos o dia de São Nuno de Santa Maria. Nuno Álvares Pereira recebeu uma educação típica da nobreza, tornou-se pajem da rainha aos 13 anos e casou-se aos 16, tendo 3 filhos, dos quais apenas Beatriz sobreviveu. Após a morte do rei Dom Fernando I, Nuno apoiou Dom João, mestre de Avis, na luta pela coroa contra Castela, destacando-se como comandante na vitória da Batalha de Aljubarrota em 1385. Com uma forte espiritualidade, Nuno venerava a Eucaristia e a Virgem Maria, construindo várias igrejas. Após a morte da esposa, tornou-se frade carmelita em 1423, renunciando ao poder e vivendo em humildade. Faleceu em 1º de abril de 1431, sendo imediatamente reconhecido como santo pelo povo. Ele foi beatificado em 1918 e canonizado em 2009. Nasceu em Portugal em 24 de junho de 1360. No dia 7, celebramos São Wilibrardo. Pertencente a uma família cristã, foi enviado pelo pai como oblato aos 5 anos para o mosteiro de York, Inglaterra. Crescido, decidiu dedicar-se ao estado monástico. Ingressou para a Irlanda para aperfeiçoar sua cultura teológica, sob guia do abade Egberto. Após 9 anos de estudos, foi ordenado sacerdote. Realizou uma viagem para Roma após sua experiência de apostolado com o intuito de receber o apoio do Papa Sérgio I, que muito o animou e o presenteou com as relíquias e santos mártires para serem colocadas nas futuras igrejas. Voltou para Roma alguns anos mais tarde, a fim de relatar ao Papa seus sucessos, suas dificuldades e seus planos. Contente com seu empenho, o Papa decidiu torná-lo bispo, acrescentando-lhe o seu nome, um nome latino, Clemente. Descrito por muitos biógrafos com pequena estatura, São Clemente foi um homem grandioso em suas ações, sobretudo um grande organizador, com um destacado senso de comando que lhe permitiu graças também à formação de muitos bispos. Wilibrardo nasceu em 658 na Inglaterra, até falecer em Luxemburgo. E no último santo da semana, temos o dia 8 de novembro, que é São Deodato. Antes de assumir como Papa, após a morte de Bonifácio IV em 1915, ele foi
Padre, por 50 anos. Em Roma, o Papa não era somente o bispo e o pai espiritual, como temos hoje, né? Mas também o guia civil, o juiz, o superior magistrado e a garantia da ordem. Com a morte de cada pontífice, os romanos se sentiam privados de proteção, expostos às invasões dos bárbaros nórdicos ou às reivindicações do Império do Oriente. A teoria dos dois únicos, Papa e Imperador, que deviam governar unidos o mundo cristão, não encontrava grandes adesões em Constantinopla. Mas o Papa Deodato buscou um diálogo junto ao imperador, intercedendo pelas necessidades de seu povo, apesar do imperador mostrar-se pouco solícito para o bem do povo. E durante uma das frequentes visitas aos doentes abandonados, principalmente com lepra, São Deodato teria curado um deles após ter abraçado e beijado. São Deodato, o Papa Deodato, viveu em Roma no ano de 600. Então percebemos, através da vida desses alguns santos, uns que se dedicaram mais propriamente aos pobres, outros mais à questão monástica, outros como bispo, mas também como pais, então, de João Batista. Então, também é um grande convite a nós a procurar viver sempre essa santidade. A partir do batismo, já somos convocados a sermos santos como o nosso Pai é santo. Assim pensamos essa graça e caminhamos também rumo à santidade plena com Deus. Teremos mais uma música que nos convida à reflexão desse Dia dos Finados e logo em seguida nós teremos então nossos recadinhos finais e também a bênção. Passageira é nossa vida e quem nos leva é o sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez foi por amor. Como nuvem passageira é nossa vida e não importa nem dinheiro nem poder. Feliz aquele que ao chegar aquela hora está sereno e preparado para morrer. Somos todos como nuvem passageira, não importa quantos anos viveremos, ao chegar a nossa hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão entrar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. Quem lutou pra ver feliz outras pessoas, eternamente lá no céu. Programa Vida Pastoral.
Isso, como vocês perceberam, hoje nós tivemos um programa especial, não com o Evangelho Domingo, mas com o Evangelho e a reflexão do Padre Jorginho sobre o Dia dos Finados, também algumas canções sobre esse próprio dia. Agora queremos, então, passar para o Jefferson e para a Júlia para o recadinho final. Queria agradecer muito a audiência do nosso ouvinte de todo sábado aqui, um dia de oração, um programa de oração mais reflexivo, né? Como o senhor falou, com as músicas, né? E dizer também, né, que, como o Padre próprio Jorginho já falou, refletir sobre a nossa vida, o que nós fazemos aqui, o resultado que ela traz, né? E um dia nós encontraremos então com os nossos familiares amados, né? E com a esperança de que aqui na Terra teremos uma vida e na eternidade outra vida junto a Deus. Então nos deixa esperançosos, né? Com a vida que a gente leva aqui. Agradecer muito todo mundo e convidar você a voltar com a gente aqui na semana que vem, aqui no programa Vida Pastoral. Também agradeço a todos os nossos ouvintes, ao Padre Gélio, ao Jefferson, por mais um programa Vida Pastoral. Sem muitas palavras no final deste programa, né? Esse programa que foi um pouco mais diferente. Primeiro programa de novembro, eu vivo na contagem regressiva, então faltou dizer isso no início do programa. Então é isso, desejo a todos uma ótima semana e nos encontramos no próximo Vida Pastoral. Você, quem sabe, não conseguiu ir ao cemitério ainda, não conseguiu fazer sua oração? Queremos pedir a intercessão de Maria, a mãe de Jesus, então por todos os nossos familiares, amigos falecidos. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.